hoje eu quero abordar com vocês um assunto muito pedido. Para quem não sabe, meu nome é Neia Nascimento, eu sou assessora de casamentos e hoje eu quero falar sobre como e onde pesquisar os melhores fornecedores. Bom, gente, e a primeira dúvida dos casais é por que eu devo pesquisar o fornecedor? E, gente, essa daí parece que eu não deveria nem responder, né? Porque, assim, é meio coisa óbvia. Por que você deve pesquisar? Porque, assim, você não sabe de onde vem. Então, vamos pensar que a gente tem que se planejar. Igual quando você comprar alguma coisa para sua casa. Você está fazendo reforma, você não contrata qualquer empreiteiro. Você não contrata qualquer empresa. Você sempre pesquisa, você se organiza, você verifica o histórico, você percebe, você busca informações e referências para saber se essa empresa é índole realmente. E com o seu casamento, eu sei que é uma coisa muito teoricamente mais simples, mas não é. Você precisa se planejar, se programar para você não contratar nenhuma empresa picareta e depois chegar lá na frente do casamento e perceber que você fez assim, que você tomou um caminho errado. Eu tenho uma cliente, na verdade ela já se casou, e quando ela me procurou, quando ela veio procurar a assessora, a gente sentou e conversou, naquele primeiro bate-papo, ela me contou que ela contratou uma empresa de decoração X, a qual nem cito o nome, e essa empresa de decoração X simplesmente sumiu. O cara foi morar na Europa com o dinheiro dos noivos, não só dela, como de outros noivos. Então, assim, faltou o quê? Faltou caráter da parte do cara de fazer isso. Mas faltou também um pouco de know-how da noiva, de fazer uma pesquisa bem apurada. Porque aí quando ela me falou isso, ela falou assim, Neia, o pior é que depois que eu fui pesquisar, já que ele não me respondia mais, eu descobri que ele já tinha feito isso com outras noivas e que estava escrito lá nas páginas dele. Então, assim, as reclamações já estavam lá, o aviso já estava lá. Ela teria evitado se ela tivesse feito essa pesquisa. Então, o primeiro ponto que eu gosto de abordar com vocês é façam essa pesquisa. Verifiquem a índole, verifiquem o histórico de cada um desses fornecedores. E aí, o que você deve levar em consideração na hora de pesquisar os fornecedores? Então, você tem que levar em consideração se tem todos os contatos. Olha, eu, Neia, não sou do time que acho que ter um escritório vai determinar se o cara vai te entregar o trabalho ou não. Um escritório, um endereço fixo, mas assim, ele precisa ter um endereço onde você possa reportar, se você precisar se conversar, nem que seja um endereço físico, aliás, uma pessoa física e não pessoa jurídica. Mas precisa ter um endereço desse fornecedor específico, né? Falei que eu ia parar às vezes para falar aí com as outras redes. Você precisa ter CNPJ ou CPF. Se você está contratando uma pessoa física, verifica o CNPJ dessa pessoa ou o CPF. Entenda se está tudo em ordem, se está tudo ok. Pessoas de má índole, pessoas que já fazem essa mutreta para passar os casais para trás, geralmente eles não têm assim tudo muito organizadinho. Alguns têm, né? Porque quando a gente quer ser golpista, a gente sabe ser também, né? Mas muitas vezes vocês fizerem essa pesquisa, essa pré-triagem de tudo, é muito mais fácil para você não cair aí num golpe de algum fornecedor, alguma empresa que esteja quebrando, alguma empresa que esteja fazendo isso apenas para dar o golpe em vocês. E aí, vocês me perguntam, onde pesquisar? Então, gente, em tudo, pesquise em tudo. Entra no site do próprio fornecedor, verifica se ele tem portfólio, se ele tem outros casamentos que ele já realizou. Verifica se ele tem redes sociais, se tem o Instagram, se tem Facebook, se tem YouTube, se tem TikTok, não importa. Entra nas redes sociais dessas pessoas, verifica se eles postam, se eles têm algum material dentro dessas redes sociais. Se tem comentários, tem comentários de noiva, de noivo que fala, ai, minha festa foi maravilhosa. Você tem esse acesso. Hoje, a informação está literalmente na palma da sua mão. Você não precisa deixar isso de lado. Muito pelo contrário, você tem informação ali, vai lá, busca, se informe. Não procure, não tenta contratar uma pessoa que você não conhece. Outra parte boa, assim, outra forma legal de você pesquisar é você entrar em contato com outros casais. Então, sei lá, você tem a amiga que casou contratou a empresa de fotografia X. Pergunta pra ela se ela gostou do trabalho,
se eles foram pontuais, se eles entregaram. Você já tem uma referência, ela é sua amiga. Sinta-se à vontade para fazer essa pergunta. E se não for sua amiga, se você entrou lá, dá uma de stalker mesmo, entrou no Facebook, viu uma noiva que comentou no perfil de fotografia que você quer contratar, amei o seu trabalho, entra lá, comenta na foto, vai lá, manda uma mensagem para a pessoa, fala assim, oi, tudo bem, eu tô pensando em contratar a empresa tal, queria saber das referências. Se você não tem essas referências, é muito difícil você validar e você confiar numa empresa. Claro que eu entendo que tem empresas novas que estão começando, que estão fazendo tudo certinho, que estão se planejando. Isso é normal, isso faz parte. Só que é muito mais difícil para eles também passarem essa segurança para vocês. Então, meio que vocês vão ter que sempre balancear. É igual quando a gente vai contratar, a gente vai procurar emprego. Quando a gente é muito novo e a gente não tem experiência, é muito mais difícil a gente conseguir o primeiro emprego, nosso salário é mais baixo, as condições não são tão boas. Conforme a gente vai tendo um histórico, um currículo mais bem elaborado, a gente consegue novas oportunidades de trabalho, a gente consegue uma posição melhor na empresa, melhores benefícios. Com o fornecedor a mesma coisa, você pode sim contratar um fornecedor que seja mais novo no mercado, mas que ele tenha um mínimo de índole e caráter de estar lá no seu casamento e comprovadamente entregar aquilo que foi contratado. E aí, quando vocês começam, enfim, a fazer as pesquisas, eu vou citar um exemplo. Começou lá a pesquisar o espaço. E aí, geralmente, a gente não sabe de cara qual é o espaço que a gente quer casar. E se a gente faz uma pesquisa em uns 5, 6, 10, 30 espaços. Depende de cada casal. Eu tenho casais de clientes, tem uma que eu lembro que quando ela me contratou, ela falou assim, eu gosto do espaço X, mas eu quero muito conhecer outros. E a cada lugar que a gente ia, cada um desses outros lugares que a gente ia, ela falava, mas o espaço X não é... E assim, ela não tirava esse espaço da cabeça. Porém, ela se dispôs a procurar outros espaços justamente por entender que ela precisava ter um parâmetro de pesquisa, ela precisava ter um pouquinho de know-how, um pouquinho daquela manha de saber o que tem em casamentos, quais são os formatos, quais são os espaços. É muito importante para os noivos saberem disso. Então, ela foi se programando e ela foi se organizando, porém acabou fechando no espaço X. Mas vocês precisam ter essas pesquisas, vocês precisam, então, o que é legal vocês fazerem? Vocês podem fazer uma separação. Separa ali, primeiro, as pesquisas pré, as pesquisas que você faz pela internet, as pesquisas que você faz por fotos, que é para você conhecer um pouquinho mais esse fornecedor. Então, seja o espaço, o fotógrafo, a maquiadora, a assessora, não importa. Você vai pedir uma proposta, então você vai ter parâmetros ali, você vai identificar quais são os tipos de serviços que eles oferecem, como eles oferecem, qual que é o preço, e a gente já vai falar de preço. Esse aí eu vou puxar uma orelha de vocês, mas tá tudo bem, eu preciso que vocês entendam, mas enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Entendam cada fornecedor e cada proposta. O mercado de casamentos ele é muito grande, você consegue diversos fornecedores com diversos formatos diferentes. Não é porque você vai contratar foto que toda foto é igual, não é. Tem estilo de fotografia, tem o estilo do profissional, tem formatos de entrega diferentes. Então, assim, tudo vai precisar ter a identidade de vocês. Precisa estar de acordo com aquilo que vocês gostam. Então, sempre vão organizando essas pesquisas dessa forma. Façam a pré-pesquisa, entrem em contato com aquelas empresas que vocês gostam, identifiquem se está dentro do que vocês planejam e aí é onde a gente vai entrar no quesito preço. Gente, não é só pegar a proposta do fornecedor, bater lá, pega lá, olhou e fez assim, tá mais caro do que eu posso pagar. Beleza, é importante você fazer esse filtro orçamentário que eu sempre falo, é importante. Mas, gente, não tentem precificar o serviço do amiguinho. Quando você vai procurar um emprego, você se valoriza. Então, assim, pensa que o fornecedor ele tem essa mesma valorização, ele vive disso. Não adianta você achar que uma assessora é R$100 e a outra está cobrando R$1.000 e você acha muito caro. Não, você que está cobrando R$100, de repente ela está começando. De repente é o tipo de trabalho dela, de repente ela tem um formato diferente. Aquela assessora que está cobrando R$1.000 é outro formato, é outro trabalho, ela dedica muito mais tempo, ela tem uma bagagem maior.
Cara, vai depender de você o que você quer contratar, mas você não precisa ficar comparando somente o preço. Pense que tem o tempo de cada fornecedor que ele está no mercado, tem a garantia, tem a tradição, tem o know-how, tem aquela coisa de, por exemplo, um fotógrafo. Quanto que o fotógrafo estudou para estar naquela posição? Não é justo, às vezes, você achar que ele vai cobrar R$100, porque não vai, meu amor. O preço, quem vai determinar é o fornecedor. Cabe a você contratar ou não. Simples assim. E aí, como você compara os fornecedores? Acabei de citar, mas assim, vamos revisar isso daí. Não é só preço. Não adianta você colocar só... Vamos pensar assim, vamos comparar aí o serviço de um totem de fotografia. Não é só o totem que você tem que avaliar. Você tem que avaliar qual é o equipamento, qual é o tempo de serviço desse equipamento, qual a equipe que eles vão mandar, se é 1 ou 2 pessoas para operar a máquina, qual é o tempo que ele fica na sua festa durante a montagem, qual é o tempo que ele vai fazer oficialmente o serviço, que a máquina fica ligada, se tem ou não limitações de fotos, se pode só tirar 100 fotos ou se são fotos limitadas. Entenda, cada um desses pontos vai pesar, porque não adianta você contratar um totem, sei lá, você tem 300 convidados, aí você vai contratar um totem de fotos por 1 hora que te dá limitações de impressão de 100 fotos. Entenda que 200 não vão ter foto. E talvez até menos, né? Porque em 1 hora a gente não faz tanta foto assim, o totem ele tem o tempo de serviço, enfim. Então assim... Entenda, você precisa fazer essa comparação sim, é importante para você fazer contratações assertivas, mas comparações que sejam corretas. Não adianta você comparar um serviço de fotografia com um serviço de vídeo. São coisas diferentes, são apresentações diferentes, são formatos e entregas diferentes. Você pode comparar um totem com outro totem. Mas como eu falei, não é só o preço. Não adianta, às vezes você acha que você está economizando porque você está pagando mais barato no totem X e aí ele vai te cobrar mais a impressão de fotos, mais a hora extra. Às vezes fica até mais caro. Então assim, se quer comparar, compara todos os parâmetros de cada fornecedor. Não compara somente o preço, porque isso não funciona. E aí, um ponto muito importante de citar é que você como noivo, você como noiva, você deve fazer a negociação do seu serviço, do seu item que você quer contratar para o casamento, antes do fechamento do contrato. Eu tive um caso de um noivo que quando ele me contratou, ele já estava em negociação com o espaço. Então o espaço passou uma proposta, eles negociaram, voltaram a conversar, eles fizeram uma parte. Em uma negociação, para começar, gente, uma negociação tem que ser bom para os dois lados. O lado noivo cede em alguma coisa, o lado fornecedor cede em outra. A gente chega num bom senso e aí tá legal para os dois lados. Isso se chama negociação, não adianta só os noivos terem vantagem. O fornecedor também precisa ter, ele vive disso. E aí, enfim, esse noivo ele já tinha negociado com o espaço e me contratou. E aí, quando ele me contratou, ele ainda não tinha fechado oficialmente o contrato com o espaço. E aí fomos nós lá, eu, noivo, noiva, no espaço pra gente fazer uma conversa, bater um papo, entender toda a proposta. Só que o noivo não me falou que ele já tinha negociado e falou pra mim, olha, vê se a gente consegue um pouquinho mais de desconto. E aí eu tentei, com uma assessora, dar aquela negociada, e aí o fornecedor falou assim, olha, não tem como, porque a proposta que eu fiz pra você, eu já tinha fechado, já estava organizada. Pra mim, essa proposta é o mínimo que eu posso chegar. O noivo ficou bravo, ele ficou se sentindo desconfortável porque ele achou que ainda era possível negociação porque ele ainda não tinha assinado o contrato. Mas não, gente. Quando você senta com um fornecedor e você passa quais são as suas necessidades e de repente ele também te passa quais são as possibilidades dele, vai chegar num momento que, é o que eu falei, é um momento de acordo. Chegou aqui para o fornecedor, ele não consegue mais, porque ele tem custos, porque ele precisa ter um lucro também. Chegou aqui para você, você não consegue mais, porque você não pode investir mais do que isso, você precisa chegar num consenso. Não chegou, infelizmente a gente procura outro fornecedor, não tem o que fazer. Chegou, que ótimo, vamos seguir para fechamento do contrato. Mas assim, façam todas as adaptações e negociações antes de fechar o contrato. Quando você receber o seu contrato, tá lá todas as informações. Então, sei lá, o totem de fotos te deu 1 hora extra. Tá
tá lá essa hora extra? Tem que estar. Porque não adianta. Depois que você assina o contrato, eu já falei isso outras vezes, assinou o contrato, o que vale é o contrato. Não adianta depois você falar, ai, mas eu fechei com a vendedora Maria disse que ia me dar 1 hora. A vendedora Maria não tá mais nem na empresa. Como que você depois fala com a vendedora Maria que não tá nem mais na empresa, gente? Então, assim, negocia antes e depois que você já negociou, feche o contrato e coloca lá todas as cláusulas, todas as cortesias, todas as adaptações que esse fornecedor fez para o seu casamento. Dessa forma, você se protege, o fornecedor também se protege e o casamento flui de uma forma muito mais tranquila e natural. Beleza? Eu vi que tem um comentário aqui. O Jaques falando que meu trabalho é excepcional. Adoro, gente. Eu já falei que o quanto eu gosto quando vocês falam isso. Enche meu ego, me deixa cheio de orgulho. Pode continuar. Então é isso, gente. Acho que eu citei alguns pontos de como vocês devem fazer essas pesquisas e onde vocês devem fazer essas pesquisas. Mas o grande ponto mais importante é: façam as pesquisas de cada fornecedor. Ah, né? Mas é só uma lembrancinha. Mas é a lembrancinha do seu casamento. Seu casamento não vai voltar atrás. Você tá esperando essa lembrancinha. Pesquisa. Ah, mas é só um docinho. Mesma coisa. Não é só um docinho. É uma parte do seu casamento. Não tratem nada do seu casamento como, é só isso. Não. Cada item deve ser muito comemorado. Cada item deve ser muito pensado. Porque depois, não chega depois do casamento e fala, ai amiga, gastei mais do que eu podia. Por quê? Não se planejou. Por quê? Porque não se organizou. Por quê? Porque era só mais um item. Não, gente, cada item é importante, cada item tem seu valor. Então, dê o valor devido a esses itens e se organizem muito bem. Pesquisa de fornecedor vocês têm que fazer sempre com calma e com tranquilidade. Não adianta ter desespero para fechar uma coisa. Tá na promoção, que ótimo. Espera e pesquisa cada ponto para depois vocês não reclamarem. Beleza? Então, gente, agradeço a presença aí do pessoal do Facebook, agradeço a presença do pessoal do YouTube e aqui do Instagram também. Fico feliz sempre que eu posso ajudar. Como eu já falei, caso vocês tenham outras dúvidas ou outras sugestões de temas, pode sempre me mandar, que a ideia é realmente isso, trazer conhecimento para noivos, para que vocês não entrem mais em ciladas. Eu tô cansada de ver noivo falando, ai, Neia, me ajuda, eu fiz isso. Não, eu quero que vocês cheguem no final do casamento de vocês sabendo que tudo que vocês fizeram, todas as contratações, foi tudo muito bom e que o casamento foi lindo, maravilhoso e saiu todo mundo elogiando. É isso que eu espero de vocês. Legal? Obrigada pela presença de vocês. Um beijão e até já.